A gente vai falar um pouquinho agora sobre eleições 2020, a gente volta a falar sobre eleições e com foco em São Paulo, na capital paulista. Isso porque o Instituto Polis fez uma análise sobre os planos de governo das 14 candidaturas que estão concorrendo à prefeitura da capital paulista. E a gente recebe agora o Felipe Moreira, que é pesquisador do Polis, para nos trazer os resultados dessa análise, para nos ajudar a compreender, então, essas candidaturas. Oi, Felipe, tudo bem com você? É um prazer te receber por aqui. Oi, Thalita, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui conversando com vocês também. Felipe, explica para a gente, então. Vocês analisaram essas 14 candidaturas. Uma das questões assim que vocês pesquisaram a fundo nesses planos é em relação ao direito à cidade, né? Eu queria que você me trouxesse os resultados. O que vocês constataram nesses planos de governo referente a direito à cidade? Conta para a gente. Sim, olha, a primeira coisa que é importante a gente falar é que, assim, são 14 planos de governo, são 700 páginas que foram lidas, e esses planos de governo nos suscitaram muitas questões, assim, né? A primeira grande questão que nos colocou é por que esse material ele tem uma linguagem assim tão complexa e de tão difícil entendimento, mesmo para a gente que já pesquisa nessa área há muito tempo, é difícil a gente conseguir compreender as intenções que estão colocadas nesses planos de governo, né? E nós fizemos uma análise tentando identificar como esses planos de governo se comportavam no sentido de ampliar o direito à cidade de todas as pessoas que vivem na cidade. E o que é o direito à cidade? É o direito de você poder existir, de se deslocar, de poder amar, de poder festejar, de poder trabalhar na cidade com a liberdade de ser quem você é. A Karina agora acabou de falar da saúde como um bem comum. O direito à cidade entende que a cidade é um bem comum, que é construído por todos, a cidade é construída por todos nós. Cada pessoa, ao decidir se vai de transporte público, se vai a pé, se vai de bicicleta, isso tudo tem um impacto no desenho da cidade e faz com que a cidade seja mais agradável ou menos agradável. Então, a gente entende que nesse momento tão decisivo, que é o momento das eleições, a gente precisa escolher candidaturas que estejam alinhadas a esse entendimento da cidade como um bem comum, do entendimento da cidade como um espaço, de fato, democrático para todas as pessoas. E o que a gente identificou é que pouquíssimas candidaturas estão, de fato, alinhadas com esse pensamento. Seja porque, na sua composição, as próprias candidaturas não estão ampliando a democracia na composição dos candidatos e das candidatas. Veja, 70% dos candidatos à prefeitura são de homens brancos. A gente só tem uma pessoa, uma mulher negra e um homem negro concorrendo à maior capital da cidade do Brasil, e num ano em que foi profundamente marcado por protestos da luta antirracista, né? Seja protestos físicos que aconteceram no espaço da cidade, seja em protestos virtuais, que aí também tiveram debates, ocupações nos Instagrams, Facebooks, enfim, nas redes sociais, que de fato colocaram essa pauta da democratização racial, né, na representação tanto política quanto real, né, das pessoas negras nas cidades. E aí a gente vê que as chapas não levam isso em consideração. A mesma coisa quando a gente vai olhar sobre o gênero, continua tendo uma desigualdade de gênero muito grande nas candidaturas. E isso tudo se reflete também nas propostas. Das 14 candidaturas, só 6 apresentam, de fato, propostas que tentam diminuir ou equalizar a pauta racial. E se a gente fizer análises interseccionais, isto é, aquelas que conectam várias dimensões, como os marcadores sociais da raça, do gênero, da classe social da pessoa, a gente vai entender que só 3 candidaturas, de fato, interligam essas dimensões. Vou dar um exemplo prático aqui para a gente entender o que seria isso. Quando a gente pensa, por exemplo, em garantir
a melhor saúde para mulheres negras. A gente está conectando a dimensão de gênero, mulheres, com raça negra. Então, isso seria, por exemplo, uma proposta, de fato, interseccional, que conecta, né, essas duas dimensões, no sentido da garantia de direitos, da ampliação do acesso de direitos, do acesso à cidade de mulheres negras, por exemplo. E se pegarmos mulheres negras transexuais, a gente também está conectando a dimensão da sexualidade, e por aí vai. Então, a gente identificou que pouquíssimas propostas têm, de fato, né, um entendimento que amplia a democracia, sobretudo quando a gente tem esse olhar mais apurado sobre os marcadores sociais de diferença. Então, o que parece é que quando as candidaturas falam de democracia, elas estão falando muito genericamente e quase sem nenhum compromisso real com a transformação da cidade. O que fica parecendo, Felipe, é que essas candidaturas, elas não estão atentas e não se relacionam a essas pautas de movimentos populares, movimentos sociais, que lutam há bastante tempo por essas causas. Então, parece que não há conexão nenhuma. Os movimentos, de fato, não pautam algumas candidaturas. E a gente precisa ficar muito atenta a isso, né? Sim, e ficar atento também às propostas que vão, inclusive, no sentido contrário, né, que tiram direitos. Tem algumas candidaturas, por exemplo, que propõem revisão dos corredores de ônibus, talvez tirar alguns corredores de ônibus, sobretudo aqueles que estão no mesmo eixo do metrô. É claramente uma proposta de quem não anda de transporte público na cidade, né? Como se fosse assim, olha, a gente tem uma sobreposição de dois modais de transporte público fazendo o mesmo trajeto, a gente pode subtrair um. Só que essa pessoa, obviamente, nunca andou nem de ônibus nem de metrô para saber que essas duas linhas estão sobrecarregadas, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é ampliar os transportes públicos. Quando a gente olha também, por exemplo, a questão habitacional, poucas candidaturas oferecem, de fato, propostas para reverter o quadro de déficit habitacional que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, e poucos ainda ampliam o entendimento de habitação para além da oferta de moradia, para também pensar, né, construção de moradia, para também pensar em locação social, né, para pensar em urbanização de favelas, para pensar a dotação de espaços públicos, de infraestrutura, isso tudo também faz parte da moradia. Então, o que a gente percebeu nessa análise dos planos de governo é que não só os planos de governo são exaustivos de se ler, como eles não estão conectados com a realidade da cidade, não fazem conexão com o orçamento municipal, então essas propostas não estão vinculadas a recursos, a gente não sabe quanto vai custar essas coisas, nem se vai ter, se a prefeitura vai ter dinheiro para isso, e ainda mais grave, não tem nenhum, não sei se ainda mais grave, mas tão grave quanto, não tem nenhuma relação com os planos de metas. Por quê? A candidatura que for eleita ao pleito no ano que vem, ela vai ter que apresentar, ainda no primeiro semestre, o seu plano de metas. Isso significa que a agenda dessa candidatura tem que já estar construída agora. E o que a gente está vendo é que esses planos de governo não estão vinculados à agenda real que vai ser apresentada no semestre que vem da candidatura que vencer. Então, a gente olha com muita preocupação esses planos de governo do jeito que eles são construídos atualmente. Ô, Felipe, explica para a gente, assim que o candidato é eleito, ele precisa mostrar, ele precisa apresentar esse plano de metas, que não precisa ter conexão com... Tá? E aí, esse plano de metas, o ideal é que ele, de fato, esteja vinculado aos planos de governo. Só que o Tribunal Superior Eleitoral não apresenta um modelo exatamente do que precisa ser esse plano de governo. É um documento que as candidaturas protocolam. Tem uma candidatura, por exemplo, que o plano de governo é um manifesto em relação à democracia. Não tem propostas específicas para a cidade de São Paulo, tem propostas para o país, tem proposta do que se entende o que é a democracia no Brasil.
Então, se, por exemplo, essa for a candidatura eleita, o plano de governo que vai ser colocado, né, o plano de metas que vai ser colocado no semestre que vem, vai diferir bastante do plano de governo que foi apresentado neste momento. Então, essa é uma questão importante também da gente pensar e da sociedade, né, sobretudo a sociedade civil organizada, pressionar para que nas próximas eleições esses planos de governo estejam mais vinculados ao que, de fato, os compromissos públicos que essas candidaturas estão assumindo, ou vão ter que assumir, se eleitas ao pleito, né, da prefeitura. Felipe, vocês pretendem publicar no site do Polis algo sobre essa análise, para que a gente possa até entender sobre qual candidato você está se referindo ou não? Tem alguma coisa publicada? E outra coisa, para acessar, inclusive, os planos de governo de cada um desses candidatos, entrando no site, na página desses candidatos, né? A maneira mais viável. O que a gente fez foi entrar, na verdade, no site do Tribunal Superior Eleitoral, que tem disponível todos os planos de governo, mas até isso você vê como é difícil da gente conseguir acessar. Hoje tem muitas matérias também que já publicaram esses planos de governo, e alguns mantêm nas suas páginas, né, os seus planos de governo ali para serem baixados, tá? O Polis vai lançar, se não me engano, na semana que vem, esse estudo completo. Aquilo que eu fiz foi apresentar uma parte preliminar aqui para vocês, já dar um pequeno spoiler do nosso estudo, mas na semana que vem a gente vai apresentar esses dados um pouco mais redondos para vocês, e também uma explicação da metodologia de cada eixo que a gente estudou, o que foi que a gente está entendendo com cada um desses eixos, né? Justamente por ser os planos não terem um padrão, né? A gente adotou um padrão nosso, né? E a gente precisa explicar qual é esse padrão também, que vai estar disponível no nosso site junto com as análises, tá? Maravilha, é isso então. Felipe, obrigada por dar aqui para a gente em primeira mão, inclusive o spoiler dessa análise, e a gente fica aguardando a publicação. Qualquer informação a gente passa aqui também para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Obrigada, Felipe, um beijo para você, até a próxima. Obrigado, Thalita, um beijo para vocês. Até.